provas da vida depois da morte. E há tantos estudos sobre este tema a nível mundial que ficamos surpreendidos quando encontramos mais algum. Foi o caso deste livro do Dr. Jeffrey Long, um médico oncologista americano, e ele fundou uma instituição, uma fundação, passa a redundância, Fundação de Pesquisa dos Telemóveis a Vibrar. Não foi nada. Se puderem desligar os telemóveis, a gente agradece, que é para não incomodarem. Tirarem da vibração, pôr no... É para estes lados. Gente, pronto, ok. O meu é raro vibrar porque fica também no carro. Então, este senhor fundou uma fundação de pesquisas das experiências de quase morte a nível mundial. Um trabalho muito interessante. Olha, era suposto isto trabalhar, mas pronto, está bem. Que ideia tão triste. Então não trabalhas por... está bem, assim. E põe-se esta questão. O que são isso... O que é isto de uma experiência de quase morte, né? Vemos ali aquele que chegou ali ao São Pedro e recebe as más notícias. Olha, você afinal não está vivo, vai ter de voltar lá para baixo. Muitas das pessoas que passam por experiências de quase morte relatam isso. É o que é muito interessante, né? Para analisar. Que quando se apercebem onde estão, não querem voltar, mesmo tendo filhos às vezes pequenos, e às vezes voltam contrariados, não é? É como o Raul Solnado, contrariado, mas vou. E então temos aqui uma pintura que retrata um pouco daquilo que as pessoas referem, e o tema experiências de quase morte, como o próprio nome indica, refere-se a um conjunto de visões e sensações associadas à morte iminente. Como por exemplo a saída do corpo, desdobramento espiritual, experiências fora do corpo, sensação de serenidade, a experiência de passar um túnel, né? Há várias, né? Estes fenómenos são normalmente relatados após o indivíduo ter sido dado como clinicamente morto, ou muito perto da morte, daí a denominação de experiência de quase morte. Quando o nosso eletrocardiograma, quando o nosso coração está a funcionar bem, nós temos este tipo de traçado. Mas quando nós somos dados como mortos clinicamente, o traçado é isoelétrico, não é? É como este aqui. Não é? Aqui está vivo e aqui está morto, passa a expressão. Então, temos a morte cerebral ou a morte encefálica, como a perda definitiva e irreversível das funções cerebrais. O termo morte encefálica aplica-se à condição final, que é irreversível, né? Definitiva da cessação das atividades do tronco cerebral. Esta morte encefálica é irreversível. A experiência de quase morte, pelos vistos, é reversível. Porquê é que trazemos aqui este tema? Porque, entretanto, houve umas experiências, ou alguns cientistas, que verificaram que durante uma experiência de quase morte, as pessoas tinham, supostamente, um aumento das ondas gama. Temos as ondas alfa, beta, delta e gama.
E as ondas gama têm a ver com a expansão da consciência. Então eles dizem, ok, as experiências quase mortas estão explicadas cientificamente, porque há um aumento das ondas gama. No entanto, isso não é verdade. Quando há a perda da consciência, todas as capacidades elétricas do cérebro baixam, as ondas gama também diminuem, só que relativamente às outras diminuem menos, não há um aumento. Eu trago aqui uma explicação do Dr. Alexander Moreira Almeida, que nos vai explicar isso melhor. Será que os estudos atuais mostraram que a EQM, a experiência de quase morte, nada mais é do que uma ativação anômala do cérebro nos momentos iniciais da morte, quando o coração para? Como está colocado aí nos slides, a gente vê muitas matérias sendo publicadas recentemente alegando de que estaria descoberto, né, que assim que o coração para, o cérebro ele tem uma ativação, um grande nível de ativação cerebral, uma ativação que explicaria a consciência, e esse padrão final de ativação intenso do cérebro que explica a consciência seria a grande explicação científica das EQMs. Por que a EQM muitas vezes é importante e gera um grande debate científico? Porque aparentemente as EQMs contradizem uma visão fisicalista da consciência, ou seja, de que a consciência seria um produto das atuações físicas do cérebro, atividade elétrica, atividade química do cérebro. Muito bem. Por quê? Porque as EQMs mostram, a princípio, o paciente está muito doente, o cérebro não está funcionando, o cérebro está parado e a pessoa estaria consciente. Então, há uma série de proposições desses estudos de que haveria, então, uma demonstração que, no fundo, ao contrário do que se imaginava, o cérebro não fica parado. Ele ficaria ativo por um bom tempo depois da parada cardíaca. E um dos estudos é esse que nós estamos vendo aqui agora, que saiu recentemente na revista Frontiers, e foi anunciado, na realidade, de que teria havido um grande aumento de ondas gama no cérebro. Ondas gama, o padrão gama seria aquele mais ligado à sincronia gama da consciência, da mente. Padrão de função cerebral mais ligado à consciência, à mente. Só que ao contrário do que se anunciou, não é verdade que as ondas gama, elas têm um grande aumento, na realidade, no cérebro com a parada cardíaca. O que o estudo mostra, nós estamos vendo aqui neste gráfico, é que com a parada cardíaca há uma grande diminuição de praticamente todos os tipos de atividade cerebral, só que as gamas diminuem menos. Então há um aumento proporcional da gama em relação às outras ondas, alfa, beta, delta. Então, na realidade, não é verdade que há uma hiperativação do cérebro, um aumento absoluto do número de ondas gama, da intensidade de ondas gama. Na realidade, há uma diminuição global de atividade do cérebro nos primeiros segundos após a parada cardíaca, mas havendo um aumento proporcional da gama, porque ela caiu menos do que as outras. Por que é que isto é importante? Este senhor, o Dr. Alexander Moreira Almeida, é um psiquiatra, professor universitário na Universidade de Juiz de Fora, no Brasil, e cientista, talvez o cientista mais conceituado a nível mundial na área da espiritualidade e medicina. Recebeu há pouco tempo, agora em maio, um prémio que é o Oscar da Psiquiatria, dado pela Associação Americana de Psiquiatria, precisamente por causa do seu trabalho. É uma pessoa muito credível, com um trabalho demonstrado com factos. Porquê é que estas polémicas acontecem? Porque há um grupo de cientistas que são fanaticamente materialistas. Porquê é que eu digo fanaticamente materialistas? Porque não há nenhuma prova de que o materialismo seja uma versão correta, de que não há nenhuma prova de que a vida não continue. Então, para ser materialista é preciso ter fé, porque não há provas. E há pessoas que têm tanta convicção na sua tese materialista que procuram qualquer explicaçãozinha para tentar provar que a consciência é um fruto do cérebro.
quando nós sabemos, e a doutrina espírita demonstrou isso desde 1857, que a consciência faz parte de nós, espírito, não está no corpo, manifesta-se através do corpo. A mente não faz parte do corpo, a mente faz parte do corpo espiritual, que é imortal, e manifesta-se através do cérebro, que é do corpo físico. Então o cérebro não é a mente, o cérebro não é a consciência. E os fisicalistas ou os materialistas dizem o contrário. Não, o cérebro é produto da mente, que é uma coisa completamente aberrante, Será? Então, vemos estes dois senhores, o Dr. Jeffrey Long, um médico oncologista, e o Sr. Perry, que é um coautor de 9 livros sobre experiências de quase morte, Paul Perry, e investigador também destas áreas, E o que o Dr. Jeffrey diz é muito importante. Agora vamos ver, tudo aquilo que nós formos falar vai desmontar todas as teses materialistas acerca da vida. Quando o coração para de bater, o sangue deixa imediatamente chegar ao cérebro. O que é que isto poderá significar, Significa que cerca de 20 segundos depois do coração parar de bater, cessa a atividade cerebral necessária para a consciência. A atividade cerebral é medida por um eletroencefalograma que mede a atividade elétrica do cérebro. Quando a atividade cerebral para, a linha do EEG, do eletroencefalograma, fica isoelétrica, aquilo que nós vimos direitinho, que indica não haver atividade elétrica que seja capaz de ser medida no cérebro. Como médico, diz o Dr. Jeffrey, não concebo que se possa produzir nenhuma experiência com sentido no estado de proximidade da morte. Isto é, ele diz, no estado de proximidade da morte, a pessoa está ou morta clinicamente, ou está em coma, ou está em coma induzido, numa situação de inconsciência. Portanto, não pode, tecnicamente, de acordo com os conhecimentos que existem, não pode ter raciocínios lógicos, ver coisas, conceber ideias, etc. E este é o estado, então, da linha isoelétrica. Agora pode-se colocar a questão, como é que é possível que pessoas que estão clinicamente mortas, ou quase mortas, possam ter capacidades tão lúcidas? Dizer que viram isto, que ouviram aquilo, coisas que são confirmáveis. Há pessoas que têm uma experiência de quase morte e que relatam coisas que se passam fora do hospital, ou nas salas ao lado, ou até dentro da própria sala de operações, que relatam pormenores. Olha, você pediu àquela enfermeira que tinha sardas, que é a loira ruiva, que lhe desse e dá o nome do instrumento que ela ouviu, sem conhecer os nomes técnicos. Às vezes até piadas que os próprios médicos e os enfermeiros dizem, olha, esta já se foi, ou este não se safa, e outras coisas do género. Então, a maioria das experiências de quase morte têm várias sensações ou percepções típicas, não são todas, que é a sensação de tranquilidade. Portanto, podem incluir paz, aceitação da morte, conforto físico e emocional, agudização dos sentidos, a pessoa fica com uma maior percepção sensorial, profundidade de sentimentos, revisão da vida, vê a vida de trás para a frente ou de frente para trás até aquele momento, e depois o regresso voluntário ou não, obrigatório ao corpo. Uma luz radiante pura e intensa, que geralmente referem a uma luz que muitas vezes preenche o quarto, Em vários casos os pacientes associam ao céu e a Deus. Essa luz, depois, muitos doentes associam de acordo com as suas crenças. Se são católicos dizem, eu vi Jesus, eu vi Deus, ou vi a Mãe de Jesus, ou qualquer coisa. Quando viram apenas um ser ou uma. Se forem budistas vão dizer outra coisa, se forem hindus vão dizer outra e por aí fora. Depois a experiência fora do corpo, que é a pessoa
sente que deixou o seu corpo, não é? Olha para baixo, vê o corpo lá em baixo, na maca, geralmente descrevendo com certa precisão a visão dos médicos a trabalhar nesse corpo. Portanto, é uma experiência fora do corpo que decorre da experiência de quase morte. A pessoa tem consciência que está fora do corpo, vê aquilo que eu há bocado referi. Depois tem a noção de que entra noutra realidade ou dimensão. A pessoa pode sentir-se a entrar num portal de novas dimensões. A pessoa tem a sensação de que não está na Terra, mas está numa coisa muito diferente. E os seres espirituais? A pessoa sente-se a encontrar seres de luz, conhecidos ou não, entidades espirituais, e pode perceber esses seres como entes queridos que morreram, anjos, santos ou Deus. Muitos, por exemplo, há um médico, o neurocirurgião, é uma pessoa com nível americano, o Dr. Eben Alexander III, que até escreveu um livro traduzido para o português, A Prova do Céu. Esse senhor, que era materialista, ou ateu, graças a Deus, teve uma EQM, teve 7 dias em coma induzido, e quando veio relatou tudo. Então eles perguntaram que ele viu a tal luz, os tais seres de luz, para ele era Deus, né? Dentro do conceito, vá lá, católico dominante na América. Então, amigos, vemos aqui, isto é uma página do site da NDRF, a Fundação de Pesquisa de Experiências de Quase Morte, do Dr. Jeffrey Long, que na altura em que ele fez o livro, eles já tinham examinado o conteúdo de mais de 1.300 experiências de quase morte. Neste momento já vai em 5.300 experiências que foram traduzidas para várias línguas. Qualquer pessoa pode inserir ali. Eu chego ali e insiro, olha, tive esta experiência de quase morte. Então depois eles vão fazer pesquisa, vão mandar todo um conjunto de documentação para verificar e fazer até perguntas contraditórias e cruzadas para ver se a pessoa está a mentir ou não. E depois pesquisar, não é? As EQMs, diz o Dr. Lang, proporcionam provas científicas poderosas que é sensato aceitar a existência da vida depois da morte. Muito bem. Eu esqueci-me de referir que neste livro, o Dr. Lang e o Paul Perry, eles apontam 9 pontos básicos que definem as experiências que estudaram. Dizem eles, é inexplicável do ponto de vista médico ter uma experiência altamente organizada e lúcida quando se está inconsciente ou clinicamente morto. A pessoa está inconsciente, está clinicamente morto, como é que vai ter uma experiência organizada, lúcida, com todos os pormenores? Não há explicação, pelo menos para já, a nível científico. As pessoas têm uma experiência de quase morte, podem ver e ouvir enquanto se encontram no estado fora do corpo, e o que percepcionam é quase sempre real. Como é que se faz isso? A pessoa está em coma ou está morto, clinicamente morto. Há um senhor que tornou-se o braço direito do maior investigador de experiências de quase morte, o Dr. Raymond Moody Jr., um senhor canadiano, Daniel Brinkley. Esse senhor teve 2 experiências de quase morte. A primeira foi quando estava ao telefone, caiu uma descarga elétrica. Ele não estava à beira da sogra, teve azar, não é? Porque, segundo dizem, à sogra não há um rei que a parte. Isto é uma brincadeira de mau gosto. Por amor de Deus, quem for sogra não... Não, foi eletrocutado e teve uma paragem cardíaca. Na segunda foi numa operação ao coração. E então, numa delas, ele teve 20 minutos clinicamente morto. É impossível recuperar. E ele recuperou ao longo de 2 anos todas as faculdades. E tornou-se assessor do Dr. Raymond Moody Jr. e um grande pesquisador e divulgador das experiências quase morte. Não são espíritas. Acontecem experiências quase morte sob anestesia geral, quando não deveria existir nenhum tipo de consciência. Se a pessoa está anestesiada, tem às vezes para fazer uma simples operação, depois da anestesia tem uma reação orgânica que lhe provoca uma experiência de quase morte. A pessoa está anestesiada, como é que ela vai lembrar? Como é que ela vai pensar, vai imaginar uma história?
Os cegos têm experiência de quase morte, que muitas vezes incluem experiências visuais. Como? Cegos de nascença. Como é que um cego de nascença vê? Ele nem sabe o que é ver nesta vida, claro. Se eu perguntar a um cego de nascença o que é ver, ele não sabe. Se ele tiver uma experiência de quase morte, como é que ele vai dizer eu vi? Ele não sabe o que é ver. Mas ele vai relatar todo um conjunto de situações que os cientistas, os pesquisadores vão ver. Isto tem a ver com percepções visuais. Na revisão de vida que acontece durante a EQM, surgem factos reais da vida do indivíduo, mesmo que este os tenha esquecido. Isto é muito comum. Na revisão de vida as pessoas veem situações da sua vida que já nem se lembravam que tinham acontecido. Praticamente todos os seres que encontram no decurso das experiências de quase morte faleceram antes desta e a maior parte deles são parentes. Muitas vezes parentes que não conheceram, como avós, bisavós, ou parentes que já faleceram há muito tempo, e os cientistas questionam-se: ora, se eu tivesse agora uma experiência de quase morte, o que é que seria mais lógico? Que eu me lembrasse das coisas mais recentes, dos meus familiares, dos filhos, não é? Da mulher, do marido, do pai, dos amigos. Mas não. Aparecem seres que eles não conhecem e que muitas vezes dizem: olha, eu sou o teu bisavô, que faleceu antes da pessoa ter nascido, eu sou o teu avô, eu sou o teu tio, etc. 7. A semelhança evidente entre as experiências quase mortas das crianças muito pequenas, 2, 3, 4 anos, e das pessoas mais velhas, sugere fortemente que o conteúdo das EQMs não se deve a crenças pré-existentes. Porque muitos críticos dizem assim: não, as pessoas têm experiências de quase morte porque os telemóveis tocam. Né? Dizem assim, mas não é verdade. Né? Têm por outros motivos. Então, muitos dizem assim: isso é uma questão de contágio cultural. As pessoas ouviram falar nas experiências de quase morte e então, perante uma experiência similar, lembram-se e associam. Isso não faz qualquer tipo de sentido, não é? A vantagem de desligar o telemóvel lá fora é que depois não acontece isto. Não é só aqui, em qualquer evento, né, cultural. Portanto, agora há uma questão muito interessante. Crianças com 2 anos, 3 anos, 4 anos que têm experiências de quase morte e cujos relatos e desenhos também, houve pelo menos 2 psiquiatras que trataram, que trabalharam com crianças nesta área. Um deles é o Dr. Jim Tucker, pedopsiquiatra, e há mais. E então eles pediam às crianças para desenharem aquilo que acontecia, e os desenhos eram nitidamente os relatos dos adultos, né? E as crianças mais pequenas relatam aquilo que os adolescentes, as crianças com 14, 15, 16 anos têm, né? Portanto, são muito similares e, portanto, não tem a ver com crenças pré-existentes. Uma criança de 2, 3, 4 anos não tem crenças, não está ainda aculturada a esse ponto, nem sabe o que é uma EQM, tão pouco. A consistência notável entre as experiências de quase morte, todo o mundo demonstra que são acontecimentos reais. Ora bem, isto não acontece só na América, não acontece só nos Estados Unidos, não acontece só em Portugal. Em Portugal há um livro muito bom sobre experiências de quase morte, Dr. Manuel Domingos, um neuropsicólogo português de muita qualidade. Tem tanta qualidade que nem sequer foi divulgado, mas ainda se encontra o livro à venda, penso eu. Então, isto acontece em qualquer parte do mundo, na Rússia, na China, na Conchichina, no Japão, na Europa, onde quer que estejamos. E, por último, é muito interessante isto. As pessoas têm experiências de quase morte, ficam transformadas em muitos sentidos pela sua experiência, muitas vezes para o resto da vida. Quer dizer, a experiência de quase morte transforma a maneira de viver da pessoa. A pessoa diz assim: a partir de hoje eu sou outra pessoa. Ok. Vamos ouvir aqui um pequenino testemunho de 1 minuto e pouco. Essa curva é conhecida como curva da morte.
Por infelicidade minha, na hora que eu fiz isso, estava perto da curva, o carro que vinha em sentido contrário fez uma ultrapassagem no mesmo momento e pegou a minha pista. Então nós batemos de frente. O que eu lembro da batida mesmo, que eu voei. Eu saí fora, voei, meu corpo foi arremessado. Meu corpo estava no chão. Por que eu sei tudo isso? Porque eu estava fora e vi. Até aí meu corpo estava descoberto. Aqui do lado esquerdo estava assim, como se fosse um sangue pisado preto, e afundou. E eles falavam assim, quebrou as costelas, quase todas, afundou, furou o pulmão, furou o coração, hemorragia interna, descarta, esse não tem mais jeito. Aí vi que começaram a cobrir meu corpo. Primeiro puseram o jornal, eu lembro. Eu estava sentado ao lado do meu corpo, como se eu estivesse guardando aquele corpo. Sentei ali do lado. E eu sentado, eu olhava, me via em pé. Sabe, eu olhando para mim mesmo como se fosse um espelho, vivia igualzinho. A única diferença é que eu estava sentado aqui, eu estava em pé. E o corpo do lado continuava coberto. Muito interessante, né? Este tipo de relatos, que são muito comuns em qualquer parte do mundo, e independentemente da causa da experiência de quase morte. E que, se nós lermos o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, vamos ver que isto tem lógica, né? Porque esta informação está lá toda, desde 1857. Então, amigos, roubei esta fotografia ao Francisco Reis, feita em inteligência artificial. Tanto do ponto de vista médico como lógico, não é possível ter uma experiência altamente lúcida quando se está inconsciente ou clinicamente morto. Aquele senhor brasileiro que falou agora, ele devia estar inconsciente, ao ponto dos outros terem dito, olha, este já não se safa. Agora vejam bem a responsabilidade que é nós irmos visitar um familiar, um amigo ao hospital e dizer assim, coitado, isto já não se safa. Ele está a ouvir. Mas ele está em coma, não ouve. Ouve. Temos de ter muito cuidado com isso. Se quisermos ajudar o nosso amigo familiar, mesmo que achemos que ele não se safa, vamos-lhe dar ânimo. Assim, vá, dependendo também dentro da lógica, né? Se virmos que não é irreversível, podemos dar ânimo de uma maneira indireta. Olha, tem confiança em Deus, etc, tal. Isso aconteceu comigo. Vou contar um caso que não estava à espera de contar, mas vou contar rápido. Uma pessoa amiga que teve um cancro, uma leucemia. Um jovem desportista, professor de ténis, né, de Alcobaça. E então conhecemos nos meandros dessa doença, pelos motivos casuais da vida, casuais entre aspas, acabámos por conhecer essa pessoa e a esposa e os filhos, através de um amigo comum. E então é muito curioso que aquela pessoa tinha mesmo de desencarnar, porque ela precisava de um transplante de medula, o que é muito difícil de arranjar um dador compatível. Arranjou um dador compatível a primeira vez, fizeram um transplante de medula, ai que bom, vou-me safar. Só que houve um erro técnico e quando implantaram na medula as células, elas já estavam mortas. Fizeram um novo transplante, conseguiram arranjar mais células de um dador compatível e voltou a acontecer a mesma coisa. E então a pessoa estava num estado já terminal. Eu ia visitá-lo todos os dias, geralmente ao fim do dia, por volta das 7 da tarde, que é em Lisboa, que era para estar mais tempo, claro, com a anuência da esposa, né? E então aquilo parecia aquelas salas dos filmes da Guerra das Estrelas, né? Uma sala cheia de equipamentos, cheia de fios, e o meu amigo ali deitado. Completamente irreconhecível do ponto de vista físico, muito inchado e tal. E eu comecei a dar um passo, ia falar com ele, tal, confia em Deus e tudo, vai correr bem, etc e tal. De repente vi o meu guia, a Alcina, deve ser um pseudónimo, e ela disse-me assim, não te preocupes, vamos desligá-la esta noite. Eu, ai que bom, confia, tem ânimo, confia em Deus, confia em Jesus. Vim todo contente para casa, mas não disse nada, né? Fiquei sempre aquela... No dia seguinte estava à espera que a esposa me ligasse a dizer que ele tinha desencarnado. Nada. 8, 9, 10, 11, ao meio-dia liguei-lhe. Então, está tudo bem? Tá. E eu, está aqui qualquer coisa que não bate bem. E eu perguntei-lhe, olha, espera aí, ontem depois de eu ter lá ido, foi mais alguém? Não era para ir mais ninguém, mas depois as enfermeiras deixaram-me, ainda fui lá.
E eu, pronto, já fez a asneira. O que é que tu disseste ao teu marido? Epá, disse-lhe o normal, para ele lutar, para não desistir e mais não sei quando. E eu, oh, raios, eu disse, pá, vai imediatamente, pede às enfermeiras, vai imediatamente falar com ele, diz-lhe, olha, está tudo tratado, a casa vai ficar paga, os miúdos, está tudo, não te vai faltar nada, parte descansado, confia em Deus, etc. E ela, como era bem mandada, foi, e passado 2 horas ele desencarnou. E eu fiquei chocado, porque até para morrer a gente obedece às mulheres. A mulher diz para não morrer, a gente não morre. A mulher diz para morrer, a gente morre, não é? E depois temos a mania que somos o sexo forte, não é? Mas pronto, isto é um caso real. Então, amigos, temos aqui um outro caso de um homem que teve 3 EQMs. E ele conta uma coisa muito interessante. As cores do outro lado, no mundo espiritual, são mais vivas. As cores mais fluorescentes do nosso mundo são turvas, se comparadas com o brilho e a intensidade das cores que há no céu. Já vamos analisar isto. Outras. Muitas pessoas que tiveram experiência de quase morte afirmam que tiveram um campo de visão de 360 graus durante a sua experiência. Para a frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Enquanto nós com os olhos da carne temos visão periférica, eles viam como se vissem a 360 graus. A comunicação é feita sem falar, por telepatia, dizem as pessoas que têm EQMs. Os defuntos que aparecem na experiência de quase morte são sempre a imagem, têm sempre a imagem de uma saúde perfeita e podem parecer mais jovens, às vezes décadas mais jovens, do que quando eram na época da morte. Isto é, eu encontro o meu avô, o meu bisavô, o meu avô, o meu tio, que conhecia, e ele faleceu com 80 anos, e ele mostra-se, é reconhecido, mas tem, por exemplo, 50 ou 60, não é? Agora, o que é que o Livro dos Espíritos tem a ver com isto? É que tudo isto que é relatado pelas pessoas nas experiências de quase morte foi ensinado pelos espíritos a Allan Kardec em 1857, quando saiu este livro. E nós vamos encontrar lá, né? E de facto as luzes e os médiuns nas nossas reuniões referem isso, que às vezes aparecem tonalidades, em luzes em vários tons, mas com um brilho, com uma intensidade que não existe na Terra, né? Uma delas é o espírito Joana de Ângeles, a guia do médium Divaldo Pereira Franco, às vezes manifestava-se aí, e os médiuns diziam que ela tem uma luminosidade azul, de um azul vivo, cristalino, que não existe aquele tipo de luminosidade no mundo terreno. No Livro dos Espíritos, os espíritos perguntam, quando Kardec pergunta, eles respondem que a visão no mundo espiritual é 360 graus. A audição também. Portanto, os sentidos são de 360 graus. Com o corpo espiritual ou o perispírito, né? E não como a comunicação entre os espíritos é feita mente a mente, né? Daí que nós não possamos esconder nada dos outros, a não ser naqueles espíritos ainda muito pouco evoluídos, muito perto da Terra, né? Esses sim ainda usam a fala. E isto também está no Livro dos Espíritos. As pessoas quando morrem, quando o corpo morre e vão para o mundo espiritual, mantêm a aparência de um adulto com uma idade jovial, madura. A aparência que eles quiserem, 40, 50 anos, né? 60, o que eles quiserem. Eles mostram-se como quiserem. E é muito interessante que as pessoas que relatam encontros com familiares no mundo espiritual durante o sono referem isso. Olha, eu vi a minha mãe, eu vi o meu pai, eu tive com o meu avô, com a minha avó. Era a mesma pessoa, mas estava mais nova, né? Já não estava doente, né? E isso é muito importante. Conhecem esta senhora? É Kimberly Sharp, uma destacada investigadora de experiências de quase morte. Ela publicou um caso, este caso é fantástico, de uma mulher chamada Maria que foi levada de urgência para o hospital com ataque cardíaco grave, nos Estados Unidos.
Então reparem bem, depois de a terem reanimado com êxito, no fim, a Maria contou a esta senhora a EQM que tinha tido, com uma descrição detalhada da sua reanimação, observada de fora do corpo, contou que a sua consciência tinha saído do hospital, tinha observado uma sapatilha no parapeito de uma das janelas do hospital do 3º piso, descreveu a sapatilha ao pormenor, era de um homem, pé esquerdo, azul escura, com desgaste no dedo mindinho, com os atacadores atados com um laço por baixo de calcanhar. O que é que esta senhora fez como cientista? Foi pesquisar todas as janelas do 3º andar daquele hospital. E acabou por encontrar a sapatilha no parapeito. Fora do sítio, fora do piso onde a mulher estava na sala de recuperação. E isto é muito interessante. Por último, um outro caso, Dr. Pim van Lommel, um médico cardiologista holandês, um dos mais conceituados, se não o mais conceituado na Europa, né? Ele publicou na revista Lancet, que é, salvo erro, a revista mais credenciada científica, a revista médica do mundo, o caso de um doente teve uma paragem cardíaca. Teve uma paragem cardíaca que não respirava. O que é que fizeram? Quando foram entubar, viram que ele tinha uma dentadura postiça no maxilar superior. Então tiraram a dentadura ao homem para o poder entubar e meteram na gaveta do carrinho do SOS, aqueles carrinhos com equipamentos, não é? O doente estava em coma profundo, tiraram a dentadura e guardaram numa gaveta do carrinho de emergência. Mais de uma semana depois, o paciente perguntava pela dentadura, ninguém sabia dela. Então ele contou que tinha tido uma experiência fora do corpo e descreveu com precisão a sala onde foi reanimado e as pessoas presentes, o médico, o enfermeiro, auxiliares, etc. E disse que a sua dentadura estava perdida e que podia ser encontrada na gaveta do carrinho. Eles foram pesquisar e encontraram a dentadura e devolveram-na. Como é que é possível se o homem está morto? Não é? Vamos ver aqui também outro vídeo. Nós temos mais de 200 casos de EQM no Brasil que trouxeram os relatos e nós encontramos que essas pessoas tiveram essa experiência, independente de ser religioso, não ser religioso, ser ateu, tinha gente de todo tipo. E mais, na maioria das vezes essa experiência era diferente do que eles imaginavam, do que eles acreditavam, vai contra a sua própria crença. E, para a maioria, foi a experiência mais importante que tiveram nas suas vidas. E dos 204, 203 tinham certeza que era uma experiência espiritual genuína. As crianças muito pequenas têm nas suas EQMs todos os elementos que as crianças mais velhas e adultos têm nas suas. Isto também já referimos, né? Então, diz o Dr. Jeffrey, a essência da experiência da EQM é a mesma no mundo inteiro. Parece semelhante em que todos os seres humanos vivam onde vivam. Não há interferência da cultura ocidental, oriental, etc. As crenças culturais pré-existentes não influenciam significativamente os conteúdos da EQM. O facto de eu ter uma crença no Oriente, uma crença no Ocidente diferente, não influencia. Os relatos da EQM são similares. Todos os elementos da EQM que aparecem nas EQMs ocidentais aparecem nas EQMs não ocidentais. Não depende do espaço físico onde se viva. Depois de ter considerado o peso das evidências, diz o Dr. Jeffrey, estou absolutamente convencido da existência de outra vida depois da morte. Um médico não é espírita. As mais importantes descobertas do estudo da Fundação de Pesquisa de Experiências Quase-Morte foram corroboradas por vários estudos científicos anteriores sobre EQMs ao longo de mais de 30 anos. Esta é talvez a área mais pesquisada a nível mundial, a nível científico, as experiências quase-morte. Há dezenas de cientistas, pesquisadores, e 99,9% deles não são espíritas, que chegam às mesmas conclusões. Então, estamos a terminar. Este é o Dr. Alexandre Moreira Almeida, que com este livro, Ciência da Vida Após a Morte, ganhou o Oscar da psiquiatria a nível mundial. E temos agora
um pequenino vídeo que nos faz inverter tudo aquilo que nós já sabemos. Confesso que eu tenho medo de morrer, e eu acho que a vida acaba aqui. Relaxa, cara, a vida continua. Ah, sim, respeito a tua fé. Se faz bem pra você, né? Eu não tenho. Não é mais só questão de fé. Apesar da minha fé, a vida após a morte agora é uma questão de ciência, e da boa. Como assim? Você tá louco? Duvido. Esse livro aqui, Ciência da Vida Após a Morte, publicado por uma das maiores editoras do mundo sobre o assunto, reúne os últimos 150 anos de estudo sobre a continuidade da consciência após a morte do corpo físico. Tá, qual que é a prova final, então? É que a ciência não trabalha com prova final, né? A ciência trabalha com as melhores evidências disponíveis no momento e para onde essas evidências estão apontando. É sempre assim. E as evidências apontam para a continuidade da consciência após a morte. Esse livro já foi lançado nas maiores universidades brasileiras, já foi traduzido para inglês, espanhol, alemão e português. E vai ser apresentado agora no Congresso Americano de Psiquiatria em Nova York. Depois de ler esse livro, você vai ter que ter muita fé para achar que a vida acaba aqui. Pois é. É preciso muita fé para ser ateu. É preciso muita fé para ser materialista. Agora inverteram-se as coisas, né? Então, amigos, as experiências de quase morte que hoje falamos são uma das 5 evidências da imortalidade da alma. Casos sugestivos de reencarnação, experiências fora do corpo, visões do leito de morte, mediunidade e experiências de quase morte. Então temos neste momento 5 provas científicas de que a vida continua, que é preciso continuar a investigar. E não há uma única que prove que a vida não continua. Conclusão, a cosmovisão espiritualista, a visão espiritualista da vida, está a ganhar 5-0 em termos futebolísticos à cosmovisão materialista. Há aqueles que dizem que depois da vida morreu e acabou tudo. E aí aparece o espiritismo. O espiritismo não é mais uma seita ou religião. A religião é algo que está fechado, é uma seita. Seita significa etimologicamente separado de. Portanto, os católicos estão separados dos protestantes, estes dos Jeovás, aqueles dos budistas, etc. Como aos clubes de futebol, como aos partidos políticos, são seitas. Portanto, cada um está separado dos outros. O espiritismo não é uma seita, é uma doutrina, é uma filosofia de vida universal e universalista. Para todos, é como um imenso oceano, não é? E qualquer pessoa que é espírita, qualquer pessoa de qualquer religião pode praticar o espiritismo, pode estudar e pô-lo em prática e vai chegar às mesmas conclusões. Então, todos estes factos que falámos aqui das experiências quase morte vêm de encontro às pesquisas que Kardec fez em 1857 e que comprovaram a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, etc. Agora, vamos ver qual é a utilidade disso. A utilidade disso é as consequências de ordem moral. Daí que Kardec referia que o espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. Tem uma componente científica, uma ciência da observação, uma componente filosófica, uma filosofia de vida e uma componente moral. Isto é, quem puser em prática aquela filosofia de vida, quem puser em prática aquela ciência no seu cotidiano, vai se tornar uma pessoa melhor, aumentando a sua espiritualidade, que é algo que brota de dentro de nós e nos liga ao Criador, em vez de aumentar a nossa religião. Ok? E quais são as consequências do estudo, da prática do espiritismo? Deixa de haver importância na diferença de géneros, homem e mulher. Eu sei que amanhã posso reencarnar como homem, como mulher, então vai haver um respeito mútuo desde já. Não é? Já não há aquela ideia, homem é homem, mulher é gato, ou o sexo forte, o sexo fraco, ou a violência doméstica. Agora é quase bionívoca, mas as mulheres ainda são mais vítimas que os homens. Não faz sentido. Se eu sei que posso voltar como mulher ou como homem, não faz sentido eu fazer essa distinção. O racismo também não faz sentido. Eu sei que amanhã posso nascer preto, branco, amarelo, às riscas, às bolinhas, né? Não faz sentido hoje dizer ao preto, opá, vai para a tua terra, né? Ou é de cor, como dizia ali o
o nosso amigo, não é? Não, de cor somos nós, somos castanhos, eu sou castanho, castanhado, se apanhar um valente susto fico branco, se ficar com raiva fico vermelho, e ele é moreninho toda a vida, independentemente do estado de alma. Então, não faz sentido isto. Também a defesa da natureza, o espiritismo faz com que o espírita seja um ativista em defesa da natureza, não é? Em defesa da ecologia. Porquê? Porque eu sei que vou reencarnar outra vez na Terra e que vou encontrar a Terra tal e qual como a deixei. Ontem vi uma notícia que me deixou perturbado. Não me deixou perturbado, eu é que me perturbei com ela, mas foi pouquinho tempo. Que é, os nossos antibióticos e alguns medicamentos para a diabetes estão, algumas pessoas estão a dormir, não ouvem as notícias, é muito bom, não sofrem com isso, estão na iminência de serem aumentados de 300% a 800%. Coisa que disparate, mas o que é que se passa aqui? Falta de... E então depois estavam a entrevistar um indivíduo ligado ao lobby das farmácias, farmacêutico. Então qual era o problema? O problema é que uma diretiva da Comunidade Europeia obrigava a que as farmacêuticas tivessem um METAR, uma estação de tratamento de águas residuais, para não contaminar os rios, os solos e os mares. Isto é inacreditável. Eu não sabia que já não havia isso. Já era suposto já existir isso há muito tempo. Então isso não há. Isto é para o bem comum, é uma questão de saúde pública a nível mundial. E as pessoas estavam, com os milhões e milhões de lucro, estavam a dizer, não, isto não pode ser assim, porque quem vai pagar isto é o cliente no fundo. Quer dizer, como é que nós queremos viver melhor se somos tão egoístas assim, né? E as diferenças sociais, né? Com o espiritismo eu sei que na próxima reencarnação eu posso reencarnar muito pobre, até miserável, sem abrigo, ou posso reencarnar muito rico ou remediado. Então eu sei que aqueles que hoje são muito ricos, remediados ou muito pobres, podem estar numa experiência evolutiva, podem ter sido meu pai, meu tio, meu irmão noutra vida. Então não vou olhar para o arrumador de carros como alguém abjeto, vou olhar para ele como um ser humano e tratá-lo como um ser humano. E a xenofobia, né? Aquela história de dizer assim, epá, eu com os russos não quero nada, eu odeio os russos, eu não os posso ver, eu queria-os todos mortos e mais não sei quantos. Na próxima vai reencarnar como russo e vai aprender a amar se calhar um bocadinho aquele povo. Não, isto é uma brincadeira, mas de qualquer modo nós podemos reencarnar em qualquer sítio, né? Podemos reencarnar nos Estados Unidos, em África, na Europa, na China, onde quer que seja, né? Então estas são as consequências morais do conhecimento do espiritismo. E para encerrar, deixamos aqui os 5 pontos básicos que a doutrina espírita trouxe à humanidade em 1857. A existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade, a pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação. São as leis da natureza que Allan Kardec descobriu, publicou e disse assim: se isto estiver mal, a ciência oficial dos homens vai descobrir e nós vamos abandonar um dos princípios que esteja mal e vamos seguir a da ciência oficial. Até agora a única que falta comprovar é a pluralidade dos mundos habitados. No entanto, com os milhões e milhões e milhões e milhões de planetas no cosmos, no universo, não faz qualquer tipo de sentido lógico que não haja uma vida humanoide, embora com outros corpos diferentes do nosso, ou mais grosseiros ou mais diáfanos, que existam, não é? E então nós vamos evoluindo de acordo com a doutrina espírita, reencarnação após reencarnação, vamos passando de escola para escola, vamos largar a Terra, que é um planeta inferior, onde o mal sobrepõe ao bem, vamos passar para outros planetas de regeneração, onde o bem sobrepõe ao mal, depois vamos passar para os planetas felizes, depois para os planetas celestiais ou divinos, e aí somos espíritos puros, não é? E já não precisamos de reencarnar, a não ser que seja por missão
que nós queiramos fazê-lo. Esta foi a nossa bibliografia, essencialmente Provas da Vida Depois da Morte, escuradas no Livro dos Espíritos e também na Ciência da Vida Após a Morte. E ainda usámos estes 3 sites, portanto, o site do Dr. Jeffrey Long, onde estão as pesquisas de quase-morte, as experiências de quase-morte pesquisadas por eles. Há um outro site muito bom, brasileiro, que fala só sobre EQMs, é Afinal o que Somos, se pesquisarem no Google. E também este que é fantástico, só tem qualidade, não tem mais nada, que é do NUPS, onde está o Dr. Alexandre Moreira Almeida. NUPS é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil. É muito bom. Tem vídeos, tem de várias áreas, sempre ligando a ciência à espiritualidade, né? E aqui ficam os nossos contactos para